Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Eu sou o Padre Miguel Frutuoso, vigário na Paróquia São Sebastião, Rio Grande da Serra, Diocese de Santo André. E hoje, dia 10 de setembro, quinta-feira, de 2020, 23ª semana do Tempo Comum. Nós vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, que está no capítulo 6, versículos de 27 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que te fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, na nossa contextualização, nós vamos ver aqui que Jesus, ele pede para que nós tenhamos uma atitude adversa, contrária à oferecida pelo mundo. Quando ele vai falar do bofetão na cara, no rosto, oferecer a outra face, não é só oferecer o outro lado da face, mas também uma outra situação, porque todas as pessoas que vão bofetear alguém esperam o revide na mesma proporção. E para Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, esse não é o verdadeiro caminho. O verdadeiro caminho é o caminho que leva ao perdão, à paz, à reconciliação. E quando ele diz aqui no Testamento, nas Escrituras, Deus ele é bondoso também para os maus, para os injustos, é porque a graça de Deus ela é abundante, transbordante, e todos nós podemos nos converter e todos nós podemos estar junto do Pai. Se fosse privado aos maus, Deus não seria tão bondoso assim. Então ele espera de nós uma atitude radical, ou seja, uma conversão. Uma pessoa que se diz cristã
e não muda suas atitudes conforme a lei de Deus, ela não é uma pessoa convertida. Aqui eu vou pegar um texto do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1458, e diz assim: apesar de não ser estritamente necessária a confissão das faltas cotidianas, os chamados pecados veniais, é vivamente recomendada pela Igreja. Com efeito, a confissão regular dos nossos pecados nos ajuda a formar a consciência, a lutar contra nossas más tendências, a ver-nos curados por Jesus, por Jesus Cristo, a progredir na vida do Espírito, recebendo mais frequentemente, através deste sacramento, o dom da misericórdia do Pai. Somos levados a ser misericordiosos como Ele. Quando nós reconhecemos os nossos pecados, nós conseguimos entender melhor a situação de pecado dos irmãos. E continuando, quem confessa os próprios pecados está agindo em harmonia com Deus. Deus acusa teus pecados se tu também os acusas. Tu te associas a Deus. O homem e o pecador são, por assim dizer, duas realidades. Quando ouves falar do homem, foi Deus quem o fez. Quando ouves falar do pecador, é o próprio homem quem o fez. Destróis o que fizestes para que Deus salve o que ele fez. Quando começas a detestar o que fizeste, é então que tuas boas obras começam, porque acusas tuas más obras. A confissão das más obras é o começo das boas obras. Contribuís para a verdade e consegues chegar à luz. Então veja bem, aqui está dizendo que nós começamos as boas obras em nós quando nós acusamos as nossas más obras para nós e as confessamos a Deus, e no nosso caso, de católicos, confessamos ao sacerdote. Então, meus queridos irmãos e irmãs, espero ter contribuído mais uma vez para a nossa reflexão, lembrando que as Escrituras, elas querem reerguer o ser humano. Elas querem que o homem seja restaurado na sua integridade. Que Deus Pai Todo-Poderoso, rico em misericórdia e bondoso para com todos, derrame sobre vós e vossas famílias a sua bênção, aquele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.